Outra coisa que para mim fica evidente no campo, e ontem o Botafogo fez muito, o Palmeiras faz também, tinha um cara do meu lado, nunca tinha assistido o jogo do lado dele, que ele falava: porra, não tem ninguém nesse time para buzinar na orelha do árbitro, ninguém buzina, ninguém buzina. O Botafogo, qualquer marcação, tinha o time inteiro buzinando na orelha do árbitro. O São Paulo tem um jogador que buzina no elenco inteiro, Luciano. 2, Rafinha, que não tá jogando. O resto é o time mais calado do Brasil, velho. Ninguém pressiona nada. Então o cara dá 15 de acréscimo, beleza. O cara dá pênalti, beleza. Sabe como é que é? Porque esse ajuste que vocês falaram do Botafogo, tudo bem treinado, é até nesses momentos de buzinar, parar, faz a falta, fica na frente da bola, tal. O Luciano, que às vezes passa no limite nessa situação, tanto que toma um monte de cartão amarelo, é o único buzinador do time. Ele buzina dentro e fora de campo. Então, eu entendo o que o Renan está falando. Se você tira um jogador desse, você vai provavelmente ter um problema, né? O cara vai ficar ali. E também tem aqueles detalhes que você vê. O Alisson quebra a perna. Quem que é o primeiro aí no hospital? Luciano. O Alisson teve um problema de depressão. Quem é o primeiro a visitar o Alisson? Luciano. Não sei o que lá. Luciano. Então, são questões que não estão diretamente ligadas ao jogo, mas como vocês foram jogadores, a coisa do ambiente conta muito também, né? Esses detalhes, quem é quem, qual a personalidade, quem fala, quem não fala e tudo mais. Isso é só para a gente, como diria nosso amigo Muricy Ramalho, para os jornalistas, no caso eu, vocês não sabem 10% do que acontece num time de futebol. E é verdade. Ainda mais sem assistir treino e tudo mais. Não sabemos mesmo, né? Essa é uma questão. Agora, vou dar uma outra pingada no jogador misterioso. A segunda pingada, hein? Porque o Wilson já tá com ele meio mastigado, o Renan ainda tá, assim, elocubrando. Olha ele aí, ó. Esse jogador, nós estamos discutindo tanto ataque. Esse jogador, nesta série contra o Goiás, jogou como atacante. Ele não era exatamente um goleador, um centroavante, mas nessa série contra o Goiás ele jogou como atacante. Em 2011, era um jogador que fazia gols, mas não era exatamente um artilheiro. Deixa eu tentar fazer um paralelo com o elenco atual, é difícil, hein, meu? É o Ferreirinha. É o Ferreirinha, que tem feito gols, perdido alguns, mas tem feito gols. É o Ferreirinha, ele não é nem o Caleri, nem o Luciano, mas e é com todo respeito, muito melhor que o Ferreirinha. O Ferreirinha é um baita jogador, que fique claro, mas muito melhor. Um dos melhores que eu já vi com a bola no pé, dito isso. Olha, ele tá dando dica, Renan, ele tá dando dica. Tá dando, então, ó... Nada ainda, Arnaldo, nada, zero. O Wilson incrementou as minhas dicas e esse jogador, eu concordo com ele, viu? Eu concordo com ele. E o Wilson é sacanagem, né, Renan? Porque eu tô pegando um jogador que jogou com ele neste confronto com o Goiás e talvez não só no confronto contra o Goiás, mas depois a gente fala mais dicas na terceira rodada e última. Uma outra coisa, galera, janela, né? A janela do São Paulo, eu saí para a Itália tal lá, falei para vocês, a janela do São Paulo tá fechadinha. Voltei 2 semanas, tem um jogador só, caramba. Marcos Antônio, lá, o Bahia, eu conhecia como Bahia, porque ele era revelado pelo baiano, revelado pelo Atlético Paranaense e jogava nas seleções de base na época do Vinícius Júnior, lá, por causa da turma, dessa geração, com o codinome Bahia. É um jogador interessante, mas, assim, não é um jogador com a característica daquela que o Zubeldia falou na coletiva. O cara é um cara rodado, experiente, que entra jogando. Tanto que o São Paulo faz um contrato de empréstimo com opção de compra, é um setor carente. Então, para fazer o resumo dessa janela, o São Paulo contratou o Marcos Antônio, o São Paulo tenta contratar mais um zagueiro para compor o elenco, pode ser o Lemos lá do Atlético, por conta da saída do Diego, para ter mais um zagueiro, embora raramente o Zubeldia jogue com 3. E o São Paulo tenta a contratação, aí saiu o nome ontem, do outro volante que o São Paulo tenta contratar depois da lesão do Alisson, que é o jogador do Boca Juniors.
Esse é um nome, o Paul Fernandes, que é um nome que eu queria colocar para vocês em discussão. Por quê? O Paul Fernandes é titular do Boca Juniors. Para você contratar um titular do Boca Juniors, normalmente não é tão simples. Mesmo que o Boca Juniors esteja na Sul-Americana, se classificou ontem, vai jogar contra o Cruzeiro. O Paul Fernandes jogou o tempo todo contra o Del Valle. O Paul Fernandes, ele aí, ó, dando com a destra, foi aquele cara que fez o último gol de pênalti contra o Palmeiras na Libertadores do ano passado, eliminou o Palmeiras. Está na 5ª passagem dele pelo Boca. Foi revelado pelo Boca, foi para lá, foi para cá, foi para cá. Faz 33 anos, ele tem essa cara de moleque, mas faz 33 anos em outubro. Tem mais 6 meses de contrato. Pode sair um negócio da seguinte forma. O Boca quer o Galopo. O Galopo não vem bem no São Paulo. Só que o Galopo é aquilo. São Paulo pagou uma bala, tem 25 anos. O Paul Fernandes, vou repetir, vai fazer 33. Tudo bem, se machuca pouco, joga quase todas, já foi capitão do Boca, já é capitão de vez em quando. Escolhido melhor em campo ontem, Arnaldo. Então, não é um volante que faz muito gol, eu lembrei de pênalti, não é um volante que dá muita assistência, mas é aquele cara constante, né? É um pouco o que o Zubeldia falou, um cara que chegue pronto e jogue amanhã uma eliminatória contra o Nacional de Montevidéu sem que nem acontecesse nada na vida dele. Então, assim, eu acho que é uma negociação não muito simples, porque hoje ele é titular absoluto do Boca Juniors. E o São Paulo, enquanto vai tentando lá, fecha o Marcos Antônio, tenta o Paul Fernandes, não sei o que, volta o Lisiero, o Bobadilha vai jogando um pouco aqui, um pouco ali, e no segundo tempo, ontem ele jogou. Ele jogou, ele se impôs, ele conseguiu dar um sinal de vida. Eu não sei se vocês acham que vale o investimento. 33 anos, com essa característica toda, para tentar, sei lá, chegar para jogar um mata-mata de Libertadores. Renan, você que é da posição, dá um play. Falou que foi o melhor em campo ontem contra o Del Valle, né? Eu vi melhores momentos. Eu não vi o jogo. Eu estava no Morumbi. Não vi o jogo, mas ele é um jogador de uma característica. É um primeiro volante. Como você falou, não é o cara que vai... aquele de chegar, o famoso box to box, não. Ele até, em vários jogos que eu assisti do Boca, é um terceiro zagueiro. Ele entra ali no meio da defesa para fazer aquela saída de 3, sabe? É um primeiro volante mesmo, que marca muito bem, tem muita inteligência na ocupação de espaço, leitura de jogo dele é muito boa, um jogador experiente. O detalhe é o que eu sempre falo, Arnaldo, que daí eu não sei, você deve ter informação do negócio. Financeiramente, o que o São Paulo tem que fazer? Se não é um gasto muito grande, como eu também não concordo com a contratação do Thiago Mendes, a do Marcos Antônio, na minha opinião, foi boa, porque é um empréstimo, e daí com uma obrigação de compra mediante a resultado, a performance, a metas atingidas, aí é uma outra história, e de um jogador de 24 anos. Agora, eu não sei quais são as condições do Paul Fernandes, mas, assim, é um ótimo primeiro volante. E é exatamente isso que você falou. É um cara para chegar hoje, botar a camisa e entrar em campo no Monumental, no Morumbi, no Maracanã, em qualquer lugar que for. Entendeu? Esse é o detalhe. Agora, o que o São Paulo tem que gastar? A minha preocupação é essa. Parece que eu trabalho no financeiro do São Paulo. Ontem, só um detalhezinho. Ontem, depois do jogo, onde eu fico lá, chegou o Tony, que é o vice-presidente de marketing do São Paulo. Chegou lá o Maurinho, que é um pai para mim, é o diretor do Morumbi, é o diretor do estádio, e era nosso diretor da base na época. E a gente ficou conversando. E os caras vão... A gente vai tomando aquele Danone, né? Os caras vão soltando algumas coisinhas, né? Os caras vão soltando algumas coisas. Vocês não têm... E eu falei uma hora, Morumbi, ele falou, Morumbis. Vocês não sabem o quanto que é o sacrifício para trazer dinheiro para esse clube. Eu falei para ele, mas não gasta à toa, hein? Se é difícil trazer dinheiro para o clube, com Morumbis, com isso, com aquilo, não vai gastar à toa dinheiro, porque essa é a minha preocupação. Parece que eu trabalho no financeiro do São Paulo, mas o meu medo é esse. Gastos exagerados que fazem com que você tenha que depois continuar pagando o salário de jogador que não joga para o seu time. Essa é a minha preocupação. Entendeu, não? É inevitável, né, Wilson? Aquela questão, nós não falamos no nome dele hoje, agora, então são 45 minutos de live, eu vou falar. É a questão Rames Rodrigues, certo?
Muito beleza, ótimo. Agora, rescisão amigável, meu velho, não existe nenhum... Rescisão amigável é advogado se entender. E aí é grana, velho. Não tem conversa. Abrir mão do que vai... Sempre vai... Não tem. Eu tô ficando velho, não é doido, né, Arnaldo? Quem abre mão de dinheiro é o Pato Donald, né? Não eu. Exatamente. Porque, né, Wilson, o que o Renato está falando é importante, porque essa competição do São Paulo contra Flamengo, Botafogo e Palmeiras também é uma competição de grana. Nós estamos acabando de falar que o Botafogo tinha 5 volantes para jogar, velho, né? E que contratou o Luiz Henrique. E que o Flamengo é o Flamengo, que o Palmeiras é o Palmeiras. O São Paulo, ele tenta, digamos, naquele quarta força em termos econômicos, mas aí chega um momento numa janela de meio de ano, você fica travado. E se você erra, e para mim o Rames foi um erro, para recuperar isso é um problemaço, né? O Lucas foi um acerto, certo? Tá lá, pá. Mas até eu sabia que seria o acerto, né? O Lucas. Então é complicado. Então eu entendo que o Renato está falando sobre o Paulo Fernandes, qual que vai ser a negociação. E o Galopo, se errou com o Galopo, você errou com 5 milhões de euros, né? Você não vai ter. É complicado, né, Noel? Assim, esse negócio E o futebol, normalmente. Normalmente o Flamengo e o Palmeiras estão aí para provar. Quem está melhor financeiramente está sempre nas cabeças, né? Então, para você. Arnaldo, acho que a gente tinha que tentar minimizar as nossas perdas, sabe? Vamos supor, digamos que o Rames foi uma perda, não tem o que fazer? Não. A rescisão vai ser 0, tax free? Não vai. Vai morrer um dinheirinho para ele ter que ir embora, mas, tipo, se for salvar um dinheiro até o final do contrato dele, que faça. Não tem jeito. O Galopo foi um investimento que talvez daria certo? Foi, deu? Não. E agora? Pô, o Galopo não tava conversa com o Boca? Põe o Galopo no rolo com esse menino aí, com o Paulo Fernandes. Faz uma troca. Ah, mas a gente vai perder dinheiro no Galopo. Ah, tá, mas eu vou desembolsar para trazer ele e ficar com o Galopo? Pô, vamos tentar se ajudar, né, pessoal? Põe o Galopo no rolo com esse menino aí. Eu acho que o São Paulo claramente não ia contratar ninguém se o Alisson não machucasse, porque a partir do momento que o Alisson machuca, você vê que a diretoria age rápido e contrata um jogador das mesmas características. Poxa, eles não iriam contratar, tiveram que contratar. E agora trazer um outro número 5 para desembolsar mais uma grana. Para ano que vem volta Alisson e Maia. Ou seja, será que eles vão contratar e eles vão desembolsar um dinheiro para esse banco? Cara, vamos tentar fazer de um jeito com que a gente, como disse o Renan, não podemos gastar errado. A gente tem que ver o melhor jeito. Cara, põe o Galopo no rolo, oferece um dos meninos da base para empréstimo de um lado, do outro, sei lá, se reinventa, sabe? O São Paulo tem que fazer hoje o máximo de esforço para não gastar tanto dinheiro à toa como já gastou. Perfeito. Ó, parcial da enquete aqui, galera, tá equilibrado. São Paulo deve poupar contra o Fortaleza pensando na Copa do Brasil? Sim, 54%, não 46%, está equilibrado. O Wilson é mais para sim, o Renan é mais para não. Eu estou mais para sim também, mas com um pezão atrás. E o Renato Reis, falando sobre a nossa conversa do Paulo Fernandes, já pediria também o lateral do Boca, o Advíncula. Galoto, Rafael... Aliás, o Renato Reis, não é Rafael Reis. Renato Reis, é o seguinte, eu tenho um pavor de jogador do Boca desde o Clemente Rodrigues. A gente mostrou outro dia, era um jogador misterioso. O Clemente Rodrigues ganhou todos os campeonatos possíveis no Boca. Todos. Libertadores, Mundial, Argentino. O cara só de medalha tinha uma... Chegou lá, São Paulo não tinha lateral, joga nas duas, tal. Acho que foi o pior lateral da história do São Paulo. Então, depende. O Advíncula joga na seleção peruana. Aqui tá, o nosso consumo não serve. Com todo respeito, o Advíncula não joga mais com o Igor Vinícius, velho. Essa é a questão. A gente vê um jogo ou outro, o cara jogou bem, vê o cara 38 partidas do Advíncula. Eu já vi uma série. Não. É porque ele meteu um gol contra o Fluminense na final da Libertadores. Você vê a final, que ele. Entendeu? E o Clemente Rodrigues está vivaço na minha memória, falando em gastar mal. Mostrando até como um jogador misterioso aqui. Meu Deus do céu, Clemente Rodrigues. E o Boca, para liberar um titular, velho, é só com alguma coisa, sabe, muito compensatória, como o Wilson falou, numa troca e tal e tudo mais. Qual?